Bom, então a semana passada eu entreguei para vocês essa tabela de fios e cabos aqui e essa aqui também, tá? Depois a gente vai usar ela em seguida. Vamos olhar rapidamente aqui um conceito que esse sim, é 100% aplicável no cotidiano, tá? Imaginemos, ou tomemos um resistor qualquer e uma fonte de alimentação U aqui. Então, quando eu pegar essa tensão elétrica e aplicar nesse resistor, vai surgir aqui uma corrente elétrica circulando. O circuito está fechado, então condições para que haja corrente elétrica. Tensão, embora não tenha representado a fonte aqui, mas subentendo que está vindo uma tensão elétrica aqui, temos uma tensão, circuito fechado, então apareceu a corrente elétrica. Se a tensão for 100 volts, se a resistência de 2 ohms, aplicando a lei de Ohm, nós vamos chegar a 50 amperes. E aplicando a lei das potências, P igual a U vezes I, teremos 5.000 watts. Então, uma potência bem alta aqui. Então, fazendo um gráfico da corrente e da tensão ao longo do tempo, a gente vê aqui, ó, desde o instante inicial, ou seja, quando eu apliquei tensão elétrica nesse circuito, vamos dizer assim, instantaneamente, apareceu uma corrente elétrica. Então, no momento que eu apliquei 100 volts, então desde o instante zero, já apareceu uma corrente, aqui um resistor, de 50, nesse caso aqui de 50 amperes. Tá? Hipoteticamente aí. Bom, esse... Aqui é só o tempo. Só o tempo. Né? Tempo e a grandeza. Então, se for tensão ou corrente. Né? Agora, nós vamos ter um comportamento um pouco diferente quando nós tivermos não resistor, R, mas um elemento chamado indutor, L. Quem são os indutores dentro do cotidiano, mas especificamente dentro da indústria? Principalmente, vamos escolher a cor da caneta aqui, principalmente motores. Também trafos, e escrevam aí nas anotações de vocês, trafo é transformador, os transformadores. Então, quando você tem que fazer uma modificação da tensão, então, tem alguém aqui que veio do Paraná? Lá no Paraná, nós não temos sistema monofásico 220 volts. É 110 ou 127. 110. Então, quem vem da grande Porto Alegre também, não é 220 lá. Aonde? No Paraná? Sim. Na grande Porto Alegre, sim. São Paulo. Então, nós temos diferentes níveis de tensão elétrica. Então, o que você usa quando você traz equipamentos de lá para cá? Tem que usar um transformadorzinho, ou transformadorzão, dependendo do equipamento. Então, você vai ter que pegar, o meu equipamento funciona em 110, eu vou ter que pegar um transformador para pegar a nossa tensão da tomada aqui, que é 220, rebaixar, transformar para 110 e aí conectar a minha geladeira, meu forno, micro-ondas, o que quer que seja. Então, os trafos, jargão técnico aí, ou transformadores, são elementos indutores. Mas a indústria, ela está assentada em cima do motor elétrico. 80%, olha só, gente, 80% da energia elétrica consumida na indústria é motor. Você precisa fazer movimentação de cargas, de matéria-prima, de produto, enfim, tem que movimentar todo o material dentro da indústria. Então, você se faz, para isso, usa motor. O que acontece com o indutor? Quando eu aplico uma tensão elétrica no indutor, então,
A corrente elétrica, ó, nós já temos uma tensão aplicada no indutor. A corrente elétrica no indutor, ela não é instantânea. Claro que aqui nós estamos falando em frações de segundo. Tá? Mas ela não é instantânea como no resistor. No resistor, nós vamos ter a corrente elétrica instantaneamente aparecendo no circuito quando nós aplicarmos a tensão. No indutor, não. Você aplica a tensão e a corrente ela vai, entre aspas, aumentando o seu valor lentamente. Então, já temos 100% da tensão aplicada e a corrente vai subindo até atingir um valor máximo ao longo do tempo aqui. Então, isso aqui, esse atraso aqui, ó, esse atraso da corrente em relação à tensão vai impactar em algo, e nós não vamos entrar muito em detalhe porque não vai dar tempo. Quem sabe o próximo professor entre. Vai impactar em algo, vou escrever na apresentação que vai ficar gravado. Que vocês vão ter que lidar muito dentro da indústria. Então, esse atraso aqui, ó, vamos fazer aqui, né? Aqui assim, né? Tem um atraso aqui da corrente, atraso da I, né? Então I é corrente, vai impactar em algo chamado fator, muito importante isso aqui, fator de potência. Até pouco tempo atrás, aqui o Instituto Federal, que é um consumidor bem pequeno de energia elétrica, né? Diga-se de passagem, ele pagava, estava pagando multas aí de 600, 700, 800 reais por mês aí, por não controlar esse fator de potência aí. Tá? Está previsto na ementa da disciplina, do componente curricular, que vocês se apropriem melhor desse conceito de fator de potência. Então, nas próximas aulas aí, no decorrer do semestre, provavelmente vocês vão ter uma noção melhor disso aí. A gente não vai adentrar nisso hoje. E por que eu estou falando isso? Porque, para vocês saberem que nós vamos usar o conceito do fator de potência nesses cálculos que vamos usar hoje na aula. Aí, tá? Então, só para vocês saberem que o fator de potência, ele vai vir dentro da indústria essencialmente por conta de cargas indutivas. Tá? E essas cargas indutivas são cargas que têm por característica esse atraso na corrente elétrica. Tá? É atraso de corrente elétrica. Quanto mais atrasado for, pior é o fator de potência. Pior é o fator de potência. Quanto mais atrasado for. E isso vai depender das características construtivas desses motores elétricos. Tá? Bom. Para reduzir o fator de potência, tem que trocar o motor? Pode ser. Pode ser. Mas às vezes não é suficiente. Então a ideia não é reduzir o fator de potência. Vocês vão ver logo em seguida. A ideia é aumentar, melhorar. O fator de potência, esse fator de potência aqui, ele, quanto mais próximo de 1, de 100%, melhor. Então a ideia é sempre aumentar para chegar em 1. Né? Chegar em 1. Então, se o fator de potência piora, significa que ele está caindo. Tá? É uma relação do cosseno do ângulo. Então, quanto mais próximo de 1, significa que o ângulo de atraso é 0. O cosseno de 0 é 1. Né? Tá? Muito bem. Então, levando em conta isso que eu falei, nós precisamos considerar o seguinte. Potência elétrica em resistores, aqui. Potência elétrica em resistores, se for carga monofásica, tá?
monofásicas, utilizam 2 fios. Nós vamos ter a famosa equação que vocês já conhecem, que a potência é igual a U vezes I. Quando tivermos cargas trifásicas, que são as cargas industriais, e aí a instalação se faz com 3 fios e não só com 2, então a potência vai ser igual a U vezes I vezes raiz quadrada de 3. Então, sempre que tiver nas instalações elétricas aí, raiz quadrada de 3, tem alguma conexão, alguma significação com sistemas trifásicos. Então, nós estamos falando aqui de resistores. Os resistores são aqueles, portanto, aqueles elementos onde a corrente elétrica não fica atrasada em relação à tensão. Aplicou tensão, temos corrente. Mas nos motores, ou seja, nos indutores, nós vamos ter esse atraso da corrente. Então, a potência elétrica P, ela será dada por U vezes I, sem dúvida. Aqui, se for circuito monofásico, né? Primeiro. Vezes o fator de potência. Então, eu posso escrever aqui FP de fator de potência. Vou fazer um xizinho aqui para não confundir com esse pontinho aqui, né? U vezes I vezes o fator de potência. E, assim, um outro conceito que é importante que também vocês tenham em mente é que, principalmente os motores, não só, mas principalmente os motores, eles não têm um rendimento de 100%. De toda a energia que eles absorvem da rede, eles não conseguem transformar toda a energia em trabalho. Então, vamos pensar no motor elétrico. Temos um ventilador aqui que é um motor, embora seja um motor monofásico. Quando eu ligar ele, depois de um tempo, você coloca as mãos em cima do motor, o que você percebe que o motor tem? O que você vai perceber naquele motor? Ele está quente. Então, esse aumento de temperatura significa perda. Então, essencialmente, a gente não quer que o motor aqueça. A gente quer que o motor movimente ali, no caso do ventilador, e faça o ar circular, né? Então, vai aparecer um outro fator aqui, que é o rendimento, tá? Então, a potência elétrica, no caso dos motores aqui, então vai ser tensão vezes corrente, vezes o fator de potência, vezes o rendimento. Às vezes, você não tem os valores de rendimento em mãos, em catálogo, na placa do motor, e daí paciência, né? Não tem, não tem. Né? É um Ni, um N com a perna comprida. Tá? Esse fator de potência aqui, como eu falei para vocês, às vezes você vai encontrar com a denominação cosseno φ. Esse fator de potência nada mais é do que o cosseno daquele ângulo de atraso ali. Então, quanto mais atrasado, pior, né? Maior é o ângulo, pior é o cosseno daquele ângulo. Rendimento. Então, esse aqui é o rendimento. E se for trifásico, então a potência trifásica vai ser, então, lembrem-se sempre, U vezes I, vezes fator de potência, vezes rendimento, e como é trifásico, vezes raiz quadrada de 3. Tá? Então, aqui nós vamos ter a potência elétrica, chamada potência elétrica ativa. Tá? Nós não vamos... Esse é um tema bem interessante, assim, que eu acho que vocês vão gostar bastante a hora que vocês estudarem isso. Né? Isso impacta diretamente nos custos de produção. Né? O custo da energia elétrica, evidentemente, depois, então, no custo da produção como um todo. Muito bem. Por que eu falei isso?
Porque nós queremos, essencialmente, na aula de hoje, até o intervalo, calcular a queda de tensão que vai ter em cima desse resistor aqui do nosso circuito misto e dos nossos exemplos que nós vamos fazer ali. Só que para fazer esse cálculo aqui, ele vai levar em consideração, na base, a segunda lei de Ohm, mas ele leva considerações a mais, que lá na época da lei de Ohm ainda não podiam ser estudadas, que são os fatores de potência, indutância em função desses atrasos de corrente elétrica e tudo mais. Tá? Então, a equação, ou as equações que nós vamos usar para calcular essa queda de tensão, ele chamou de ΔV aqui, né? Lembra-se que é um ΔU. São essas duas aqui. Essa aqui para circuitos de corrente contínua, que não tem aplicação industrial hoje em dia mais, né? E aqui circuitos monofásicos ou bifásicos, ou seja, circuitos que têm 2 fios, ou circuitos trifásicos, relação raiz de 3. Então vejam que na equação ele vai levar em consideração o cosseno φ, ou seja, o cosseno φ nosso aqui é o fator de potência da carga do elemento que está consumindo energia elétrica lá. Então nós vamos usar essas equações aqui para resolver os nossos exercícios. Nós vamos fazer junto aqui, tá? Tudo bem? Sim. Você está sem? Quem mais está sem? Aquele último símbolo isso. Uhum. É um Lzinho grego ali. Aqui é importante. Bom, é melhor eu explicar fazendo para vocês entenderem melhor, tá? Eu coloco o PDF disso aqui no Cigar também, tá, turma? Gravação, eu ponho o link lá no YouTube lá e eu ponho o link no Cigar. Muito bem. Então, nós fizemos... Fala. Que tipo de corrente seria melhor? A contínua, uma clássica ou triclássica? A corrente contínua, ela é uma corrente elétrica. Assim, ó, está previsto nesse componente curricular também, fundamentos da tensão alternada e da corrente alternada. E daí, para a gente entender o fundamento da corrente alternada, a gente precisa estudar ou conhecer a corrente contínua. Mas a corrente contínua é a corrente elétrica das pilhas, das baterias e dos geradores elétricos chamados dínamos. Então, foi o primeiro domínio da eletricidade do ser humano foi no sistema contínuo. E os primeiros sistemas elétricos, aqueles sistemas capitaneados principalmente por Thomas Edison, eram sistemas de tensão contínua, consequentemente corrente contínua. Sistemas de corrente contínua, a gente não consegue, por alguns fatores, fatores de rendimento, perdas, transportar a longas distâncias. Então, se nós tivéssemos sistemas de corrente contínua hoje em dia, cada bairro da cidade, não é cada cidade, cada bairro da cidade precisava ter uma usina elétrica. Lá nos anos 1900, depois vocês podem pesquisar aí, conforme o interesse de vocês, houve a chamada Guerra das Correntes entre Thomas Edison e Nikola Tesla. Nikola Tesla defendia o sistema de corrente alternada, porque o sistema de corrente alternada permite o uso de transformadores. O sistema de corrente contínua não permite o uso de transformadores, não funciona. Transformador em corrente contínua, não funciona. Então, o uso de transformadores permite você fazer o quê? Pegar a tua tensão de 220, subir para 23.000 volts, com o uso de transformadores, e aí transportar a longas distâncias. Então, na prática, qual que é melhor? Depende da aplicação. Para a aplicação de uso cotidiano, tem que ser alternado, ainda. Tem que ser alternado.
Tem que ser alternada, para a gente conseguir transportar a longas distâncias. Se não precisasse fazer transporte a longas distâncias, que é uma tendência que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, com o sistema de geração fotovoltaico, que você gera local, não precisa transportar a longa distância, não precisa pegar a energia elétrica lá de Itaipu e trazer para cá. Então, com o sistema local, você pode gerar em contínuo já e talvez até usar em contínuo, mas ainda não está disponível. Então, o que é melhor? Alternado. A indústria do papel e celulose, até os anos 90, mas se pegar algumas mais antigas aí, início dos anos 2000, utilizava muito internamente sistemas contínuos. Porque a indústria de papel e celulose, ela é uma indústria, a característica dela é um processo contínuo, né? Então, o papel lá atrás, quem que conhece a indústria e já visitou uma empresa de papel e celulose? Só um, você já conhece? A turma já conhece? Já visitou, não? Não. Você já andou dentro da fábrica? É. Então, assim, o que é a indústria de papel e celulose? Vamos falar bem grosseiramente. Você pega lá, pega um dia aí uma folha de papel, molhe bem ela e desmanche tudo, vai virar uma pasta ali. Mas bem molhado, não é molhadinha, bem molhado. 95% de água e 5% de sólido. Então essa pasta ela cai numa esteira, então são máquinas gigantescas de 100, 200, 300 metros de comprimento, uma máquina só. O que tem essas máquinas? Algo parecido com aqueles, quem já deve ter visto ou teve em casa, o vô, a avó, o nono e a nona lá, passando pão. São cilindros que essa pasta vai entrar e vai sendo cada vez mais amassada para tirar água. Esse cilindro ele é aquecido com vapor. Então, à medida que essa pasta vai andando por esteiras e cilindros, vai amassando, vai esgotando a água, vai secando e sai papel lá no fundo. Então, esse conjunto de cilindros de papel vai fazendo assim, ele sobe, desce, né? É gigante a máquina. Uma máquina, tem máquinas de papel, de grandes indústrias, que tem altura maior do que do prédio do IFSC aqui. Né? E comprimento muito maior ainda. Né? Vai numa cabine da vida, por exemplo, né? A celulose irani. Então, esses sistemas das indústrias de papel e celulose, eles precisam ter, os motores, uma variação de velocidade muito precisa e exata. Não só precisa, exata também. Porque se o motor lá da frente, do rolo da frente, andar mais rápido, arrebenta o papel. Então, antigamente, esses sistemas de controle de velocidade dos motores eram corrente contínua. Com o avanço da eletrônica de potência, hoje em dia já é sistema de corrente alternada. Então, é difícil encontrar dentro da indústria sistemas de corrente contínua ainda. Então, o que é mais usado? O que é melhor? Não é que é melhor. É mais usável a sistema alternado. E, por condições de eficiência, trifásico. Tá? Trifásico. Muito bem. Mais alguma questão? Bom, então, nós começamos um exemplo hipotético aqui. Nós queríamos trazer energia elétrica para essa sala aqui, trazendo lá do quadro geral, que está lá na frente, do lado da biblioteca, lá na frente do núcleo pedagógico. E aí nós fizemos uma série de medições aproximadas, né? Não precisamos 30,58, né? Não é essa necessidade. Né? Então, nós chegamos a uma distância, e não é distância linear, né? É uma distância de cabo ou de fio, que o fio vai percorrer, e o fio está seguindo por dentro das eletrocalhas. Então, ele faz curvas, ele desce, ele sobe.
nós chegamos a uma distância, com as medições que nós fizemos, de aproximadamente 30 metros. Fizemos um dimensionamento da potência da sala, um ventilador de 150 watts, 8 luminárias de 2 lâmpadas, supondo lâmpadas fluorescentes de 40 watts, chegamos a 640 watts de potência de iluminação nessa sala. Projetamos uma iluminação do projetor, uma potência do projetor de 1.800 watts, computador 300, 8 tomadas de 100 watts cada uma, 800 watts, um aparelho de ar-condicionado de 1.500 watts. Então chegamos de potência instalada, não significa estar usando tudo ao mesmo tempo. Mas se eu instalei isso, pode ser que algum dia eu use. Então a gente chegou aqui, ó, P igual a U vezes I, um sistema monofásico, e aí nós desconsideramos o rendimento do motor do ventilador, o rendimento do ar-condicionado, as próprias luminárias também têm um rendimento. Tá? Então a gente desprezou isso para ficar mais didático. Nós chegamos a uma potência total de 4.190 watts, dividido pela nossa tensão elétrica da rede aqui, chegamos a uma corrente de 19,04 amperes. 20 amperes, tá? 20 amperes. Beleza? E aí nós paramos aqui, né? Muito bem. Então vamos resolver essa atividade aqui da seguinte forma. Onde é que está? Eu deixei muito para trás aqui. Muito bem. Nós temos aqui, ó, eu passei 2 tabelas de um manual de um fabricante de fios e cabos. Existem muito mais, mas eu passei só essas 2 para a gente usar essas 2 aí para dar um parâmetro. Se tem 2 fios, então aqui tem 2 fios e aqui tem 2 fios. Então, é para sistemas monofásicos ou bifásicos, que usam 2 fios. Aqui já tem 3, então essa parte da tabela aqui é para sistema trifásico. E a outra página também. É tudo para sistema trifásico. Então, a nossa sala aqui é tudo monofásica. Então, vamos usar ou essa tabela aqui, ou esse conjunto de dados aqui. Bom, supondo a nossa instalação prática, e acreditem, nós podemos fazer instalação elétrica com os cabos nesse formato aqui, ou seja, colocando os cabos dentro da eletrocalha e deixando eles distantes um do outro, como está aqui, ó. Você pode deixar aqui os 3 juntos ou deixar distantes um do outro, você consegue. Só que aí precisa ter cabos de alta bitola, de grande bitola. Cabos de fios mais finos a gente não faz isso. Então, a forma de instalação vai ser essa forma aqui. Tá? Então, nós vamos recorrer para esse exercício da sala de aula, essa coluna aqui, ou essas aqui. O que nós temos nessa tabela aqui? O fornecedor do cabo já disse que a resistência elétrica do cabo, conforme a bitola dele, é tantos ohms por quilômetro. Ele já forneceu isso. E ele forneceu também o XL, uma indutância do cabo, em ohms por quilômetro também. Então, esse cabo aqui também vai ter uma indutância, provocar aquele atraso, né? Lembra que o Lzinho é o indutor, né? Aqui nós temos a bitola dos cabos. Fio 1,5 milímetros quadrado, 2,5 milímetros quadrado, 4, 6, 10, até o 240 milímetros quadrados. O projetista, levando em conta aquela corrente elétrica de 20 amperes, ele disse assim, ó, vamos utilizar fio 2,5 milímetros quadrados. O projetista disse assim, ó, o fio 2,5 deixei muito longe, né? Tá? Então anotem ali no slide ali, tá? O fio 2,5
suporta com tranquilidade essa corrente elétrica aqui. Porque, afinal de contas, o cabo tem que suportar a corrente. Tá? E aí a pergunta que nós queremos fazer é o seguinte. Quantos por cento de queda de tensão esse cabo vai dar? Ah, ele suporta a corrente? Suporta. Mas e a queda de tensão? Vai ultrapassar os 5%? Se ultrapassar os 5%, mesmo o cabo suportando essa corrente elétrica aqui, o cabo aguentando, o cabo tendo capacidade de, entre aspas aí, transportar 19,04 amperes sem sofrer danos, né? Quando fala dano, superaquecimento, incêndio na instalação, o cabo suporta em regime contínuo, sem danos, 19,4 amperes, mas será que a queda de tensão não vai ser mais do que aqueles 5%? Então a gente não dimensiona na prática só pela capacidade que o cabo tem. Nós temos que ver também isso aqui, entre outras coisas. Então a ideia aqui é a gente ver e, de novo, ver uma aplicação prática daquele circuito misto ali. Então vamos aplicar aquela equação, essa aqui, ó. Então o ΔU, vamos pegar outro slide aqui, né? ΔU é igual a 2 vezes a resistência vezes o fator de potência. Então, 2 vezes resistência vezes cosseno φ mais a reatância vezes seno φ vezes I vezes a corrente vezes L. Vamos assumir, e pela experiência prática que nós temos visto aí, o fator de potência da nossa instalação aqui, tendo motor, iluminação, ar-condicionado, sistemas eletrônicos, vamos assumir um fator de potência, aquele atraso na corrente, vamos assumir um fator de potência de 0,8. Tá? Não, ele é adimensional, porque ele é um cosseno do ângulo, é cosseno de um ângulo, do ângulo φ, né? 0,8. Então, o nosso ΔU aqui será 2 vezes. Qual que é a resistência do cabo de 2,5 em ohms por quilômetro? Então, tem 8,87 ohms por quilômetro e a indutância é 0,12 ohms por quilômetro. Então, 8,87, 0,12. Marquem aí. Qualquer coisa vocês me dizem de novo aí. Então, nós temos a resistência do cabo, que é 8,87 vezes 0,8, que é o nosso cosseno do ângulo, ou o nosso fator de potência, mais a indutância, XL, 0,12, ia dizer 0,21, né? 0,12 vezes. Agora você tem que fazer uma continha aí. 0,8 é o cosseno do ângulo, né? 0,8 é cosseno φ. Então faz arco cosseno ali, cosseno inverso, e acha o ângulo. Daí desse ângulo tira o seno e acha e digam aí para mim, o seno φ. Né? Então o cosseno φ da instalação é 0,8. Então se encontra o ângulo, faz arco cosseno ali na calculadora, e daí com o ângulo na mão, faz seno daquele ângulo.
0,8 é assim, ó. É o fator de potência da carga. A nossa carga é a sala. Então, assim, ó. Eu conhecendo as luminárias, motor, ar-condicionado, eu disse para vocês, ó, pessoal, tenham fé, confiem. Vai ficar em torno de 0,8 aí, tá? A espessura do cabo foi o projetista que disse, ó, o engenheiro eletricista disse assim, o cabo aí dá pra gente usar o 2,5. Ou o técnico, eletromecânico, eletrotécnico, pode usar o cabo 2,5 que vai dar boa. Então o cabo 2,5, ele suporta com tranquilidade 19 amperes, ou 20, sabe? Sim. Importante você saber o que significa esse fator de potência, que é aquele atraso na corrente elétrica devido às cargas. Como aqui na sala a gente tem uma porção de cargas indutivas, né? Inclusive dentro dos circuitos eletrônicos, então nós, né, vamos ter um fator de potência que não é 1. Né? Fator de potência que não é 1. Se o fator de potência fosse 1, quando o fator de potência não é 1, nós vamos ter um ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo φ aqui, ó, que o cosseno dele é 0,8. Fazendo o inverso desse cosseno, quanto que deu o ângulo aqui? Arco cosseno de 0,8. Cosseno menos 1 de 0,8 aí, gente. O cosseno, o ângulo vai ser 0,8 ou o ângulo vai ser 0,8? O cosseno é cosseno φ. O ângulo é φ. Cosseno φ é 0,8. Então eu achei mais fácil usar aquela regra do cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Não, beleza. O cosseno de φ deu 0,6. O seno? O seno de φ deu 0,6. Beleza. Então o seno é 0,6 e o cosseno é 0,8. Então, nós vamos aplicar aqui, ó, o cosseno multiplicando a resistência e o seno multiplicando a indutância do cabo. Então, 0,12 vezes 0,6. Vezes a corrente, 19,04. Não diz que o cabo 20? Pode ser. 20. Não tem problema, gente. Eu falei porque... Tá certo. E o comprimento nosso é 30. Olha só, uma informação importante aqui, ó, é a distância, não o comprimento. A distância da instalação são 30 metros. A distância são 30. Mas nós vamos precisar 2 cabos. O nosso sistema é monofásico. Então, o comprimento da instalação é 60, na verdade. Né? Que a corrente elétrica vai ir e vai voltar, né? Então, tá aqui o vezes 2, ó. Então, só que não é 30 aqui, vamos corrigir, né? A resistência é 1 por quilômetro, né? Então, essa distância aqui tem que ser em quilômetros. Né? Isso, Então, é 0,03 aqui, tá? Porque a unidade da nossa resistência ali, ó, tá em ohms por quilômetro. Então, aqui nós temos que colocar quilômetro. Então, vamos corrigir aí. Então, nós temos 0,03, né? Então, 8,87 vezes 0,8, mais 0,12 vezes 0,6, vezes 20 vezes 0,03 vezes 2. Quanto deu de queda total aqui? Quantos volts? 8,616. 8,616. 8,6, então. 8,6 volts. Então, nós vamos ter de queda de tensão no cabo 8,6. Não vai chegar aos 220 aqui na sala. Né? Numa situação crítica, né? Quando todos os equipamentos estiverem ligados, nós temos que pensar nisso também. Está dentro do esperado? Não sei, vamos ver.
porque é admitido, opa, é nesse aqui. Nós temos uma admissão de 5% de ΔU. Então, o ΔU admissível vai ser 220 vezes 0,05. Quanto dá? 11 volts. Sim. 10% dava 22, né? Então, até 11 volts, nós aceitamos. Quanto que deu? Nosso circuito? 8,6. Então, a pergunta que a gente vai responder no final é: posso usar o fio nessa situação 2,5? Pode, porque ele admite, a instalação admite 11. E o fio vai dar 8,6. Então, podemos usar. Ele suporta os 20 amperes lá, suporta. E a queda de tensão que ele provoca é menor do que 5%. Então, beleza, tranquilo. Então, deixa eu ver se tem mais um slide branco que tem. Então, se nós tivéssemos assim, ó, o quadro geral lá embaixo, que é a nossa fonte. E aqui é a nossa sala. 2301. Então, nós vamos trazer um fio para cá e vai voltar outro fio. Esse outro fio tem um valor de resistência. Esse outro fio não, o conjunto todo. A queda de tensão em cima do fio e do cabo aqui, ou dos cabos, ficou menor do que 5%. Deu 8,6 volts. Então, é um valor admissível. Está admitido, não tem problema. Né? Então, o nosso circuito aí. Beleza? Vamos para o próximo. O exemplo 2 é fazer o cálculo de queda de tensão para um chuveiro em um banheiro do Instituto Federal que está disposto no bloco 1 do Instituto, partindo da subestação de energia. Então, a nossa subestação de energia está aqui, perto da cantina, e nós saímos bem adoidados lá semana passada, fazendo medições até lá embaixo, fizemos várias medições. Só deixa eu fazer uma perguntinha. Na 1, ele queria saber se o cabo ia aguentar. Não. Ele quer saber o seguinte, ó. Esse cabo tem esse valor de resistência aqui. Mas ele queria saber a resistência do cabo. Não. Porque ele, na tabela já te dá ali, ó, 8 ohms por quilômetro. Né? Ele quer saber a queda de tensão no cabo. Entendeu? Mas daí para ver se está dentro de 5%. Isso. Então deu menos do que 5%, né? A gente pode até fazer o cálculo ali, pegar 8,6 dividido por 220. Vai dar menos que 5%, né? Vai dar 0,039. 3,9%, 4%. Né? Então tá dentro do esperado. Entendeu? Sim. Muito bem. Vamos fazer o próximo aqui, ó. Muito bem. Vamos dizer, vocês têm anotado aí quanto que deu o comprimento? A distância, não o comprimento. 100 e tantos metros, né? Foi arredondado para 133 metros. 133. Então nós... Dá 2, né? Do 2, Então nós temos 133 metros. Então é uma distância considerável aí, partindo da subestação de energia. O ΔU admissível, a gente pode até calcular, de 7%, vai ser igual. Então, os 220. Então, olha só,
lá da subestação até o ponto de consumo, então nós falamos que essa instalação, nós não vamos sair do quadro geral, nós vamos pegar lá da subestação de energia. Então, da subestação até o ponto de consumo, admite-se 7%. Então, 7% de 220, então 220, opa, sempre erro, vezes 0,07, quantos volts dá aqui? Já para nós saber. Quanto dá? Deu 15,4. Então, assim, ó, 15,4 volts. De acordo com a norma, podemos aceitar até 15,4 volts aqui de queda de tensão. Tá? Podemos aceitar isso aí. Mais do que isso, não podemos aceitar. Muito bom. Precisamos saber a corrente que vai ter esse chuveiro. E a corrente elétrica vai depender da potência do chuveiro. Chuveiro, essencialmente, é um resistor. Então, o fator de potência, que é igual ao cosseno φ do ângulo de um chuveiro, se o chuveiro é um resistor não tem atraso no fator de potência, como nós vimos no início da aula. Então, o fator de potência, ou o cosseno φ, o cosseno desse ângulo, vai ser igual a 1, ou 100%. Resistência elétrica não tem atrasos na corrente, como os indutores. Muito bem. E precisamos calcular a corrente, né? Vamos assumir uma potência elétrica de um chuveiro, uma potência elétrica alta, de um chuveiro eletrônico, por exemplo, 7.600 watts. Vamos colocar um chuveiro bom lá. Então, olha só, é uma carga monofásica, essa nós não precisamos fazer. É uma carga monofásica, então não vai ter o raiz de 3. É uma resistência elétrica, então vamos considerar o rendimento de 100%, e o fator de potência 1. Então, potência é igual a U vezes I. Potência dividido por U é igual a I, que vai ser igual a 7.600 watts, dividido pela nossa tensão aqui, que são 220 volts. Corrente elétrica, 34,54 amperes. Eu vou fazer uma forçação de barra agora, tá? E vamos olhar a tabela dos fios e cabos. Então, ainda é um circuito monofásico, 2 fios, tá? E eu vou dizer, para a gente instalar esse chuveiro com fio 4 milímetros quadrados. Então, o técnico projetista lá disse para fazer a instalação do chuveiro com fio 4 milímetros quadrados. Tá? Então, depois olhem aí, a gente vai precisar desses valores aqui, tá? 5,52 e 0,11. Então, 4 milímetros quadrados suporta os 34,5 amperes ali. Na verdade, está no limite, tá? Mas vamos forçar a barra aqui, só para a gente ver o resultado que vai dar. No limite que ele não vai aumentar, Uhum. do fracasso. Isso. Já tomou banho em algum chuveiro que o fio lá está derretendo? Já viu alguma coisa? É isso aí que vai acontecer. Então, ele não suporta toda essa corrente com facilidade. 34,5 amperes aí. Tá? Mas então, a gente vai forçar aqui só para ver como é que vai ser a queda de tensão no cabo também. Tá? Eu não fiz esse cálculo. Né? Vamos ver. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício ali.
Então, aqui, ΔU, vamos verificar a queda de tensão. É 2 vezes a resistência vezes o cosseno φ, mais a indutância do cabo vezes o seno φ, vezes I, vezes L. ΔU será, portanto, 2 vezes. Quanto é a resistência? É 5,50? 5,52. O cosseno φ, como é um chuveiro, é 1. Mais. Quanto é a indutância? Vocês têm a tabelinha aí. 0,11. O seno vai ser 0, né? A corrente, 34,54. E o comprimento em quilômetros, 0,133. ΔU. Uhum. Ah, 50,771. Não sei. 50 volts? Virgem Santa. Pode ser. 50,71. Tá. Uhum. Beleza. Esse 0,7 não vai fazer diferença nenhuma. Meu que deu 50,78. Deu aqui. 50,7. Pense numa situação prática. Você tem um chuveiro lá, a 133 metros de distância. Se está chegando 50,7 a menos ou 50,8 a menos, não faz diferença nenhuma, né? Então, esses arredondamentos menores aí, vocês não se preocupem do ponto de vista prático, tá? Olha só, quanto que nós estávamos admitindo? 15,4. Então, ficou muito, né? Sem chance. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar, colocar um fio mais grosso. Temos que colocar o fio 6 milímetros quadrados. Então, marquem aí que esse cabo aqui, ó, tá reprovado, né? O cabo de 4 milímetros quadrados, não vai dar. Então, vamos ver com o cabo de 6 milímetros quadrados. Então, o ΔU vai ser igual a 2 vezes. Qual que é a resistência ali na tabela aí do cabo 6? 3,69. 3,69 vezes 1, 3,9, vezes 34,54, vezes 0,133. Então, o ΔU, vou colocar aqui, o ΔU 4 e o ΔU 6. Tem que dar menos do que 15,4, senão eu vou ter que usar um fio 10. Quanto deu? 33,9. Também, né? 34 volts, não dá?
Então, teremos que usar um fio 10 milímetros quadrados. Então, também está reprovado. 6 milímetros quadrados. Então, assim, gente, ó. O que é o ponto principal? Aqui, ó. Os 6 milímetros quadrados, em condições normais... Então, essa aqui é a informação que o projetista do circuito elétrico vai dar para vocês. Ele suporta, tranquilamente, 40, 42 amperes. 40, 42 amperes com tranquilidade. Mas, lá, no nosso circuito, que é 34, então ele suportaria, sem sofrer danos, esses 34 amperes. Só que ele não atende o critério da queda de tensão de 6%. Está dando muito mais, né? Aí, no caso, é por causa da distância. Por causa da distância. Por causa da distância. Então, você vai ter que usar um fio 10 milímetros quadrados, testa aí, vê se dá menos do que 15. O 10 milímetros quadrados? Então... Também não dá, então. Tá? Então, o delta U 6 é 10, 20,12 volts. Então, não está aprovado. Vamos ter que usar um fio 16 milímetros quadrados. Haja, né? 15, 12? São 2,19 ohms, vezes 1, vezes 2, vezes 34,54, vezes 0,133. Não, é 0,133, que é a distância total, né? É o teu L lá, ó. Não, aqui, porque aqui, ó, é zero, aqui, ó. É 0,10 vezes 0, né? Então dá 0, eu já eliminei aqui, né? Então o fio 10 milímetros quadrados também não vai dar. Provavelmente o 16D. Né? Pois é, mas o quanto que nós admitimos de máximo? É 15,4, ó. O delta U máximo nosso é 15,4. Então também não vai dar. Né? Também não vai dar. Então isso aí são perguntas que muito provavelmente vocês podem fazer no exercício da profissão, quando alguém quiser ampliar lá a produção da fábrica. Vamos instalar uma máquina lá no... Né? Tá, e a queda de tensão? Quanto que essa máquina vai receber lá? Não vai ter queda, né? Que é muito comum no cotidiano o pessoal fazer o dimensionamento só pela corrente, só por isso aqui, ó, sem levar em conta a queda de tensão. Então, beleza. 7% dá 15,4, então, tranquilo. Então, eu cabo 16 milímetros quadrados. Aí. Uma instalação, claro, hipotética, né? Ele está fazendo uma hipótese aqui, uma brincadeira didática, inclusive, né? Vamos para o último, que era uma máquina, essa sim, máquina trifásica, né? Alguma pergunta antes de a gente prosseguir sobre esse do chuveiro? Ele queria saber qual era o cabo que usar. Para atender o requisito de queda de tensão. O requisito de corrente, o cabo 16, ele é caro. Por isso que você fazer a instalação dentro dos padrões técnicos, não é só instalação elétrica, né? Qualquer serviço custa dinheiro. Muito bem, vamos fazer o último aqui.
nós vamos instalar, a partir do quadro geral, a torre de resfriamento lá. Então, qual que foi a distância total medida? Quem que anotou aí? Foi 55 metros. 55 metros, beleza. Nós falamos que vamos ter 2 motores iguais, né? Nessa torre de resfriamento. Então, qual que é a potência do motor? Está anotado B igual a 3CV. 3 CVs. Então, olha, isso aqui é a regrinha prática para vocês. 3 CV de potência. Na prática aí, atenção, engenheiros de produção. Na prática, na teoria, né? 1 CV, 736 watts. 1 HP, CV cavalo vapor. HP horsepower, cavalo força. 1 HP, 746 watts. Já devem ter visto isso na física. Tá? Na prática, anotem isso aí, que isso é informação do dia a dia. Na prática, é assim, ó. 1 CV vai ser considerado igual a 1 HP, que é igual a 750 watts. Tá? Pode fazer isso aqui e usar na tranquilidade. Então, quando você vê 1 CV, porque assim, vai ter motores importados que vai estar em HP, vai ter motores nacionais que estão em quilowatts ou watts, tem motores outros que estão em CV. Então, usa essa regrinha prática aqui. Então, a potência, nós temos 3 CVs, são 2 motores de 3 CVs. Então, nós teremos 6 CVs, né? Então, a potência em watts será 6 CVs, 2 motores, vezes 750. Quanto dá essa potência em watts? 6 vezes 7, 42, 6 vezes 5, 30. Então, a potência da instalação dos motores 4500. Vocês anotaram aí, eu lembro, o rendimento. E nós vamos dizer que os 2 motores rendem iguais. Quanto que era? 85,5%. Então, de toda a energia absorvida, ele não vai transformar 100% em movimento. 85,5% só. Né? E o fator de potência, nós vamos assumir 2 motores iguais também. Foi 0,84 o fator de potência. Mais alguma informação? Acho que não, né? Então vamos calcular a corrente desse motor? Olha, tinha uma aqui que era E igual a 380 volts. A tensão. Ah, muito bem. Bem observado. A nossa tensão vai ser uma tensão trifásica. 380 volts. Essa é uma informação importante. Tensão trifásica. Então, os motores são trifásicos, não são monofásicos. Então, P vai ser igual a U vezes I. Como tem o motor agora, ele tem um rendimento. Como são motores, cargas indutivas, tem o fator de potência. E como é trifásico, raiz de 3. Essa é a equação que nós vamos usar. Né? Então, nós queremos encontrar a corrente, porque a potência nós já temos. Então, potência dividido por tensão, dividido por rendimento, dividido por fator de potência, dividido por raiz de 3, vai ser igual a corrente. Então, nós teremos 4.500 watts, dividido por 380, que multiplica o rendimento decimal, né? Então 0,855,
vezes 0,84. E aqui vocês podem fazer raiz de 3 ou 1,73, que é o arredondamento da raiz de 3. Né? Então, qual será a corrente elétrica desse motor, desses motores, dessa máquina trifásica? Não vai ser muito alta. O meu deu 9,51. 9,51 amperes. 9,5 amperes. É isso aí, turma? Mais alguém? 1,73. Pode usar esse arredondamento aí que na prática pode se usar isso aí. Todo mundo, alguém mais achou 9,5 amperes aí? Então, nós temos uma corrente dessa máquina de 9,5 amperes. Aqui nós vamos ter uma situação interessante, bem interessante, tá? E eu vou forçar um erro, mas já fica de dica para vocês aí. 9,5 amperes, vamos voltar lá na tabela dos fios e cabos, agora é um sistema trifásico. Ou nós pegamos a última coluna lá, ou a próxima daqui. Tá? Como ali a instalação, os fios e cabos, eles são passados nas eletrocalhas e eles ficam soltos, eles não são cabos de grande bitola, então eles ficam soltos. Então é muito provável que em dados momentos eles fiquem assim, em outro momento ele fica afastado, né? Então vamos considerar essa situação aqui, né? Às vezes ele fica junto, assim, tá? Mas isso é 3 fios diferentes, que a gente, por exemplo, pega eles e... 3 separados. Uhum. Passa uma fita ali, por exemplo. Às vezes deixa solto, né? Depende do critério de quem está fazendo a instalação. Tá, mas isso influencia em quê? Ó, se fosse assim, ó. Olha a resistência do cabo. Olha aqui, não, aqui ficou igual. Vamos pegar outra, né? Vamos pegar o cabo 10 mm² aqui, ó. Tá dando tudo lá, peraí. É que aqui, é que daí o cabo de grande bitola, né? Porque daí vai ter grande corrente. Sim, tá. Essa forma de instalação aqui, eu não estou com a tabela completa. E essa forma de instalação, ou a outra, aquela que está os 3 juntos, eles acabam não interferindo muito na resistência do cabo. Mas eles interferem na indutância, olha aqui, ó. 0,19, 0,45. E lá, 0,12, né? 0,17, 0,34, 0,10. E eles interferem na capacidade, lembra ali que eu falei do chuveiro? Eu disse assim, ó, o fio 6 milímetros suporta em torno de 40 amperes, ele pode suportar 38, 40, 42, dependendo se o fio está mais distante do outro, se eles estão agrupados aqui. Então, esse agrupamento ele não interfere só nessa cálculo que nós estamos fazendo aqui. Ele tem outros fatores de interferência, tá? Que a gente não entrou e não é nem o nosso objetivo. Tá? Mas é porque a passagem da energia fica mais perto? Porque os cabos, eles fazem indutância mútua. Uma corrente elétrica que está passando aqui interfere nessa que está passando aqui.
E aí vai gerar mais aquecimento dos cabos ou menos aquecimento dos cabos, conforme estiverem dispostos. Seria quase como se fosse um cabo só. Depende como. Porque se você não colocar na sequência correta esses 3 cabos aqui, você gera um campo eletromagnético enorme que detona a instalação. Tem uma sequência certa desses cabos aqui, não é aleatório. Tá. Bom, 9,5 amperes, nós poderíamos usar esse fio 1,5 aqui, até mais fino. Tá? Vamos usar 1,5 só para a gente fazer um exercício para ver se dá errado. A norma impede que circuitos de potência, inclusive nas nossas residências, sejam feitos com um cabo mais fino que 2,5. Então, mesmo que a corrente seja 9,5 amperes, nós temos a obrigação de usar 2,5 milímetros quadrados numa instalação real. Mas vamos simular um fio 1,5 só para testar? Então tá, 1,5 nessa configuração aqui, né? Vamos usar 1,5 nessa aqui, ó. Tá? Então peguem os valores ali que eu vou passar a apresentação. Opa, aí agora passei demais.